O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos ensina, Jesus falando aqui com seus discípulos, a respeito das percas da nossa vida. Perder para ganhar. Jesus disse: se eu não for, não virá, né? Nós podemos entender que os discípulos, eles tinham, e é normal que tivessem, né? E que bom que tinham, eles tinham um apego com Jesus, na verdade, né? Eles eram apegados a Jesus, ninguém queria perder Jesus. Então o Evangelho começa nos falando de uma tristeza. Jesus diz: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vocês nem pergunta: para onde vais? Porque disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Então, os discípulos amavam Jesus, né? E tinham dado tudo por Jesus. Estavam unidos a Jesus 24 horas por dia, de segunda a segunda, já há 3 anos. Por Jesus eles tinham aberto mão de todas as coisas. Então, de fato, perder Jesus causa tristeza, porque o coração humano é capaz de amar. O nosso coração, ele é capaz de querer bem, ele é capaz de querer perto. Mas Jesus diz: no entanto, vos digo a verdade, é bom para vocês que eu parta, porque se eu não for, não virá o defensor, o Espírito Santo, que eu mandarei. Com a vinda do Espírito Santo é inaugurada, digamos assim, uma nova modalidade de presença de Jesus. Antes eles tinham Jesus com, agora eles vão ter Jesus no coração. E é muito maior essa presença, Jesus dentro do que Jesus do lado, né? Do que Jesus visível. Mas é preciso fazer esse desapego aqui agora, né? E é preciso crescer nessa compreensão da fé. E o Espírito Santo vem e preenche, então, o coração dos discípulos virá para preencher no Pentecostes, num espaço criado pela tristeza. Portanto, a tristeza é uma experiência muito humana de cada um de nós, e a gente vê, e aí a gente escolhe na maturidade da fé, o que a minha tristeza vai possibilitar em mim. Remédio, revolta, tristeza, depressão, blasfêmia, ou a minha tristeza vai possibilitar que eu tenha mais espaço para uma visita divina chamada Espírito Santo. Meus irmãos, o sofrimento tem o poder e o dom de nos dilatar, de nos ampliar. Claro, isso se a gente tem para a vida uma perspectiva de fé. Porque quem não tem uma perspectiva de fé para as tristezas que a vida traz, a pessoa se afunda numa tristeza, se afunda numa dor e justifica o seu afundamento numa tristeza e numa dor que na vida de outra pessoa não a afundou, pelo contrário, a abriu para Deus. É por isso que nós precisamos ter um olhar de fé para a vida, para as coisas e para as pessoas. E é por isso que o cristianismo não é uma mágica onde, se eu for bom menino, tudo é do meu jeito. Se eu for bom menino, na minha vida não acontece
situações difíceis ou não acontecem sofrimentos e só acontece então na vida de quem é mau menino, não veio na missa carimbar a carteirinha, não comprou a cartela da festa da igreja. Pensar a vida assim é muito infantil. E nós vamos vivendo a nossa história, né? Vamos passando pela vida e vamos concluindo que não dá mais para continuar pensando como criança. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, falava como um menino e me comportava como um menino. Agora que sou homem, penso, sinto, falo e me comporto como homem, não mais como um menino. Nesse dizer de Paulo, o que foi que mudou? A vida? Não, o que mudou foi Paulo. Tem um jeito menino, tem um jeito homem de dizer, ver, pensar, sentir, agir e reagir para a mesma coisa. Então nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós vamos fazer a leitura espiritual da vida. E o nosso foco tem que ser Deus. Nosso ego, meus irmãos, precisa diminuir de tamanho. O problema da nossa vida é que o assunto mais importante da minha vida sou eu e a minha dor, sou eu e o meu sonho. É por isso que as pessoas se tornam bobas, frágeis, inseguras, e é por isso que muitas nunca mais se recuperam da pancada que levaram. A primeira leitura nos mostra São Paulo e Silas presos. Estão lá no cárcere de Filipos. Vamos dar uma olhadinha nessa leitura dentro dessa perspectiva aqui. Qual é o assunto principal? Qual é a leitura que São Paulo faz dele mesmo e das coisas mais difíceis da vida dele? Então ele foi preso com Silas, né? Mandaram açoitar os dois, Paulo e Silas, com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. O que o carcereiro fez com esses dois homens que estão em chagas vivas? O que era açoitar na época de Paulo, né? Na época aqui da guarda romana? Açoitar era deixar a pessoa nua, amarra as duas mãos delas para frente, num toco, inclina as costas, empina bumbum, certo? E com varas e chicotes vai se bater na pessoa, só pode livrar a cabeça, dali para baixo, no bumbum, nas coxas e nas costas. Não é isso? E cada soldado tinha o direito de dar 40 varadas. Mas eles tinham um costume de, ao contar a 39ª, já parar por medo de, na força, na violência, na euforia, acabar dando 41. E para eles o 41 era um número meio que de azar. Então eles muito gentilmente iam contando, deu 39, já deu 40, então tá bom, né? Mas não era um soldado só que fazia isso, eram os soldados que tinham que cuidar. Então aqui, entregaram Paulo e Silas, né, a vários soldados. Então Paulo e Silas estavam numa chaga pura, de alto a baixo. Estavam todos descascados, sangrando, ardendo, né? Imagina o sofrimento físico desses dois. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão, né? Que as prisões eram nos buracos, lá para o fundo da prisão, para a cela mais funda, mais distante da porta de entrada. E os prendeu o pé de Paulo e Silas, dos dois, por um toco. Esse é Paulo e Silas. Na nossa Bíblia tem carta de São Paulo aos Filipenses, né? Que é onde São Paulo vai dizer por 16 vezes. Depois você pega Filipenses 4, versículo 4, 4 vezes 4, 16. E ali pela 16ª vez ele vai dizer: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E aí diz lá o versículo 25 aqui da nossa leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. Veja, era impossível dormir nessa noite. Não adiantava nem falar assim: para de cantar, dorme um pouco. Como é que dorme depois de ter tomado uma surra dessa e não ter remedinho para tomar igual hoje? Não tinha nada. Devia estar tudo inflamado já, tudo doendo. Resolveram fazer o que então? Já que não dá para parar a dor, o que faz? Canta e
Reza. Canta e reza. Hinos a Deus. Diz a palavra então que houve um terremoto tão forte durante esse momento em que Paulo e Silas já estavam ali há algum tempo cantando, louvando e rezando a Deus, fazendo um grupo de oração dentro da prisão. Houve um terremoto tão grande, violento, sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram, as correntes se soltaram. Olha só que milagre, que coisa extraordinária, né? Diz a palavra. O carcereiro então viu as portas abertas, aquele tremor, e quando viu as celas, as portas abertas na direção do corredor, ficou com medo de que eles tivessem fugido, não só Paulo e Silas, como todos, pegou a espada e foi se suicidar. Porque era assim o preço do presidiário, né? Para o carcereiro, para o guarda. Era vida por vida. Se um preso foge, o carcereiro morre. Por isso que era muito difícil fugir, né? Porque o carcereiro não tinha história para contar, não. Se amanhã de manhã falta um preso, você morre. Então ele já tirou a espada e ia tirar a própria vida, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas Paulo, lá no fundo, grita com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas para iluminar, para ver o que tinha acontecido. Olha a importância da gente acender uma tocha antes de fazer besteira na vida, né? O homem jurava que não tinha mais ninguém ali. Ai, meu Deus do céu. Ei, para, calma. Acende a luz. Desmaia ainda não. Acende a luz primeiro. Acende a luz. Fala quem está do seu lado. Acende a luz. Acende a luz. Calma, acende a luz. Já acendeu a luz? Acende a luz. Acendeu a luz, né? Luz de tochas. Correu para dentro e tremendo, viu que estava todo mundo lá, mas identificou. Quem produziu essa situação foi o Paulo e o Silas. Caiu aos pés de Paulo e Silas e os perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro experimentou algo ali. Experimentou a experiência da quase morte, da tragédia, da brevidade da vida, né? Aquele homem pensou: meu Deus, eu quase me matei só porque não acendi a luz, né? Eu quase de fato poderia ser morto amanhã de manhã, porque com a cela aberta esses dois podiam ter ido embora. Ele sentiu aquele medo de perceber a vida no limite. E aí ele fez uma pergunta inteligente: o que eu tenho que fazer para me salvar? Esse homem aqui já começou a fazer uma leitura espiritual, sobrenatural das coisas. O que esse fato está me dizendo? E ao invés de ele ficar se perguntando: por que eu? Por que comigo? Por que justo no dia que eu estou no turno aqui, no dia que eu estou de vigia? Ao invés de ele se vitimizar como um coitado da história, ele fez uma pergunta inteligente: o que eu faço para me salvar? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos da sua família. Crer em Jesus. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou Paulo e Silas consigo para, finalmente, né, meu amigo, lavar as feridas de Paulo e Silas, né? E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares, a casa dele toda. E fez Paulo e Silas ficar com eles na sua casa, e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Veja, é uma história linda, não é? É uma história extravagante, é uma história portentosa. Meu Deus do céu, uma cadeia que treme, os cadeados caem, a cela abre. É portentoso, é lindo, é maravilhoso. Uma família que é salva. É tudo muito milagroso aqui, tudo muito extraordinário. Mas isso tudo está sobre o quê? Na perspectiva de Paulo e Silas. Estão presos injustamente. Estão moídos de pancada injustamente. Estão com o corpo doendo injustamente. E eles estão interessados em fazer o quê? Em evangelizar o carcereiro. E aqui está, meus irmãos, a presença do Espírito Santo em nós nos faz produtivos. A experiência do Espírito Santo em nós nos faz empáticos, caridosos. Quem tem o Espírito Santo não perde o foco da vida.
Olha, se tem alguém que tinha o que reclamar, se tem alguém que tinha uma história triste para contar, era Paulo e Silas. Eu não queria ser esses dois de jeito nenhum, nem você. Mas você percebe como está enraizado em Paulo e Silas uma motivação maior para tudo, um desejo maior para tudo. E sim, no fim das contas, até lavaram as feridas e deve ter passado lá as pomadas, os ungüentos da época. Mas essa história maravilhosa, essa história milagrosa, essa história portentosa, só foi possível porque Paulo e Silas tinham um outro jeito de olhar o ego, o eu interior, e um outro jeito de olhar Jesus. Porque senão eles viram o centro da história aqui. Estão lá os dois na cela, não sei, chorando, blasfemando. Estão lá os dois quando a cela abre, dando no pé e deixando o carcereiro para trás, e ele que morra amanhã cedo, eu preciso lavar essas feridas que eu não estou aguentando. Então, o que o Espírito Santo faz em nós? E aqui isso é importante saber, meus queridos, porque tem hora na vida que por mais que o que você esteja passando, de fato tenha um culpado que não seja você, o que nós vamos fazer? Esse é o ponto. Às vezes, de fato, o que você está passando não é culpa sua, é culpa de algum filho da mãe que te atravessou a vida. Tá, mas a gente faz o que então? O que a gente faz agora? Então, eu vou sentar, vou ouvir a história de Paulo e Silas, triste, muito triste essa história, vou dar razão para eles, vou ficar bravo com os outros. Mas o que isso resolve? Sabe, meus queridos, alguns de nós estamos com a vida paralisada à espera de que as pessoas sejam cúmplices, amigas das dores que a gente tem, sabe, esperando que o psicólogo e o psiquiatra e o padre também peguem birra e raiva da sua sogra, do seu marido que te traiu, e tudo isso é triste, eu não estou dizendo que não é triste. Mas o Espírito Santo em nós quer nos levar por uma outra estrada, por um outro rumo na vida. E Paulo e Silas então salvam um homem, uma família. Por quê? Porque a coisa mais importante da vida de Paulo e Silas era o quê? Era a missão deles com Jesus. Todos nós temos uma missão com Jesus. Jesus confiou uma missão a cada um de nós. E se a gente não cuida, a nossa missão vai para as cucuia. E não é porque a gente não consegue ficar sem cachaça, não é porque a gente não consegue ficar sem droga, não é porque a gente está roubando dinheiro dos outros, não é porque você está mexendo com a mulher do próximo, não é porque você mexe com coisa ilegal, não é porque você precisa fumar o cigarrinho do capeta. Você é um amor de pessoa, você é ilibado, mas você ainda tem um ego que põe tudo a perder. Minha dor porque comigo. Percebe isso? Paulo e Silas tinham tudo para serem dois homens infrutíferos. Não tem nada para contar para Deus. Por quê? Porque eram alcoólatras, porque eram drogados, porque eram larápios, porque eram bandidos, porque eram homens depravados? Não. Qual foi a grande provação e tentação de Paulo e Silas? Ao longo da vida, várias vezes, não foi uma vez só. Essa dor interior que vem de se sentir, e não só de se sentir, de ser mesmo, desprezado, de ser mal recompensado pela vida, pelas pessoas. Então pare e pense agora um pouquinho. Quantas pessoas você conhece que não fazem nada de errado no sentido moral da palavra, né? No sentido pecador, pecaminoso da palavra, não fazem nada de errado, mas também elas não servem para nada nessa terra. Deus não pode contar com elas para nada. As pessoas que Deus confiou a elas estão sendo negligenciadas. Quantos filhos são negligenciados pelo pai e pela mãe? E não é porque o pai ou a mãe está bêbado, drogado, ou gastando dinheiro 3 da manhã num tunguete, não, jogando baralho. Não. Negligenciado por quê? Porque ela não aceita que ficou viúva, e o meu medo de ficar sozinha. E tem um filho aqui sendo negligenciado. Porque a minha cunhada me olhou, porque o meu marido me traiu, porque não sei o quê, porque um sonho não se realizou, porque algo doído chegou na vida. E a pessoa se torna infrutífera, tal qual uma drogada.
Porque a gente pode estar drogado, meus irmãos, de ansiedade, a gente pode estar drogado de raiva, a gente pode estar drogado de ira, a gente pode estar drogado de vingança, a gente pode estar drogado de melancolia, a gente pode estar drogado de depressão. Então a questão da vida não é só a gente arrumar o culpado. A questão da vida é quem é Jesus para mim e o que é que eu entendi que Ele me pediu. É isso que me liberta. É isso que abre prisões e cárceres. E claro, essa grande realidade da fé. Paulo e Silas estavam cantando e louvando a Deus. Porque preso ou solto, Deus é Deus. Deus me deu, Deus não me deu. Não sei, Ele é Deus. O louvor coloca Deus no lugar certo. E a gente também, né? É por isso que o livro dos Salmos é tão importante na nossa vida, sabe? Se eu fosse você, eu começava a gostar mais dos salmos que tem na Bíblia. Se eu fosse você, de vez em quando eu abria mais a sua Bíblia. Em qualquer salmo, olhava ali, achava 2, 3 versículos bonitinhos, repetia aquilo, rezava com aquilo, porque são, sobretudo os salmos, são hinos de louvor, de engrandecimento a quem Deus é. Porque quando a gente lembra quem Deus é, as coisas começam a entrar no lugar, como foi na história de Paulo e Silas. Mas muito bem, vamos voltar no Evangelho, João 16, capítulo 7. Capítulo 16, versículo 7. A tristeza encheu os vossos corações, no entanto eu vos digo, é bom para vós que eu parta. Então é boa essa tristeza. Como é que pode isso, né? Que uma tristeza seja boa? Mas esse entendimento aqui, por que a tristeza é boa? Ela é boa porque ela não pode e nem precisa, nem vai ser definitiva. Ela é preparatória para algo. Se eu não for, ou seja, se vocês não experimentarem essa tristeza, não virá o defensor. E agora Jesus pode morar dentro, ao invés de morar só do ladinho de 12 homens, pode morar dentro do coração de todo aquele que crê, através do Espírito Santo que virá. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E aqui de novo, meus irmãos, vamos consagrar a Deus as nossas tristezas e parar de dobrar a nossa vida sobre o nosso umbigo, sobre a nossa dor. Isso está em nossas mãos, isso está em nossas mãos. Não está nas mãos de Paulo e Silas segurar a vara, o chicote do soldado. Não está nas mãos de Paulo e Silas que as pessoas não os denunciem para ser preso. Isso não está na mão deles. O que está nas mãos dos dois? O que fazer com isso agora que já está feito? Esse é o ponto, né? Que já está feito, já está acontecido. O que faz com isso agora? E aí Jesus diz, e quando vier o Espírito Santo, Ele demonstrará ao mundo, a todos, em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Quem é que demonstra essas coisas ao mundo, ao ser humano? O Espírito Santo. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, descansar. Quem é que converte alguém? Eu. O Espírito Santo converte, não somos nós. Nós não convertemos ninguém. Quem é que muda as pessoas? O Espírito Santo. Sabendo disso, eu vou descansar. O Espírito Santo que trabalhe também, não só eu, né? Pelo amor de Deus, Espírito Santo. Já cumpri com a minha parte, já dei tudo que eu tinha para dar, ainda fiz hora extra. Agora você vai, começa você. Não vai fazer nada também? O Espírito Santo trabalha, então eu vou descansar. Quem é que muda as pessoas? O Espírito Santo. 2, se é o Espírito Santo que muda, eu posso descansar. Segundo, se é o Espírito Santo que muda, eu não preciso odiar ninguém. Eu não preciso querer, sabe, passar o trator em cima de ninguém. Porque é o Espírito Santo que muda. O ser humano necessita de uma ação do Espírito Santo para mudar. Então eu posso descansar e também não preciso odiar ninguém. Terceira coisa, eu aprendo que sim, eu devo lançar as sementes sobre as pessoas, para que o Espírito Santo possa vir e mudar. Como é que o Espírito Santo vai convencer e demonstrar em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento, se a pessoa nunca ouviu da boca de uma outra pessoa a respeito de pecado, justiça e julgamento? Então, meus queridos, nós lançamos
sementes. Nós cooperamos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo coopera conosco. Esse é o nosso papel na vida. Então também não é porque é o Espírito Santo que muda a pessoa que eu solto a pessoa. Então é Ele que faz o que quiser e eu não vou falar nada, isso é com Deus. Não, a gente catequiza, a gente evangeliza, a gente esclarece as pessoas, a gente lança sementes. Agora, sem o toque do Espírito, nada acontece. Mas para hoje aqui, porque nós vamos ouvir esse evangelho até sábado, o aprofundamento disso do Espírito Santo. Vamos ficar só com o que Jesus disse hoje. O que o Espírito Santo vai fazer? Muitas coisas. Mas na fala de hoje Jesus disse, quando Ele vier, quando o Espírito Santo vem, Ele demonstra, Ele termina de esclarecer em que consiste 3 coisas que são importantes para a nossa vida: pecado, justiça e julgamento. Vamos repetir isso que a gente consegue ficar acordado? Vamos lá? Pecado, justiça e julgamento. Mais uma vez. Pecado, justiça e julgamento. Aí Jesus diz, o pecado, versículo 9, porque não acreditaram em mim. Meus queridos, o grande pecado da vida é o quê? Não acreditar em Cristo, não acreditar no seu evangelho. É mais do que, não, eu acredito sim, padre, vixe Maria. Não é esses. Acreditar em Jesus, não acreditaram em mim, ou seja, não apostaram a vida em mim. Não foi essa a experiência que Jesus fez? Quantas pessoas passaram pela vida de Jesus? Muitas. Quando Jesus diz assim, o pecado de não terem acreditado em mim é o pecado de eu não fiz diferença na vida delas. Eu passei por elas, mas se eu não tivesse passado, tinha dado na mesma. Eles sabem quem eu sou, sabem quem é minha mãe, sabem quem é o meu pai. Eles acham que eu sou um amor de pessoa, mas não mudou algo. Acreditar. Então, meus queridos, o grande pecado do mundo e o grande pecado que o diabo vive trabalhando para nos levar é o pecado da descrença, o abandonar a fé, a apostasia das coisas, sabe? Virar as costas para Deus. Ah, do que adianta? Não, padre, o senhor até está certo, mas assim, na vida real isso não funciona. Isso é o grande pecado da vida. Dar um tchau para Jesus. Ouvir o evangelho e até achar bonito, mas não apostar nisso aqui. O pecado de não acreditar. Versículo 10. A justiça, disse Jesus, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O que é esse voo para o Pai? Nós vamos celebrar domingo agora, né? A ascensão do Senhor. Quando Jesus vai para o Pai, o que acontece? Deus o exalta e dá a Ele o nome sobre todo nome, não é isso? Que está lá na carta de São Paulo. Ele é constituído Senhor de todas as coisas. O senhorio de Jesus. A gente celebra isso na ascensão e lá no fim do ano, sempre no domingo de Cristo Rei. Essa justiça. Veja, a justiça porque eu vou para o Pai, ou seja, a salvação é e está em Jesus. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. E essa é a justiça da vida. E essa é a justiça de Deus sobre o mundo. O senhorio de Jesus, a sua cruz e ressurreição. É aqui que o mundo é justificado. E essa é a justiça que Deus quer exercitar por você e por mim. Se a gente pensa que a justiça de Deus é ficar botando pingo no i. É ou não é? Você não fala? Mas ela vai ver. Meu Deus é justo. Traduzindo, você vai se lascar. É assim que muita gente vive Jesus. Mas Deus é justo. Você vai ver só. Deus é justo. Deus é justo. Ou seja, é uma expectativa de ver em vida o outro se ferrar. Só que essa não é a justiça de Deus, meu bebê. Se você está rezando à espera de ver a mão de Deus pesar e arrebentar com a vida de quem te deu um cheque que voltou, você precisa ir para outra religião. Qual é a justiça de Deus? Sobre todas as pessoas. A justiça de Deus é o senhorio de Jesus. Deus nos olha e olha quem passou o cheque e voltou. E você agora está no prejuízo por causa dessa pessoa. A grande justiça de Deus sobre essa pessoa é acontecer nela o senhorio de Jesus. Eu não sei o que você anda pensando na vida, mas abandona essa ideia de que Deus está lá no céu, tentando realizar na terra as vinganças que você tem no coração.
Deus está lá no céu, tentando realizar na terra o grande ato de justiça, se você quiser, muitas aspas na palavra, de vingança dele sobre o ser humano e o pecado humano, que é a graça da conversão. Esse é o ponto. Como na história de Paulo e Silas. Qual foi a justiça de Deus com aquela noite trágica e injusta, com 2 homens santos? Converter quem bateu neles. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça que quem tem o Espírito Santo deseja. Senhor, bem que o Senhor podia converter esse filho da mãe, né? Bem que o Senhor podia pegar esse homem que me arrebentou todinho, ó, minhas costas como tá. O Senhor podia, só de raiva também, Jesus, enche ele do Espírito Santo, bota ele na fila da comunhão logo do meu lado. Essa é a vingança que deseja um santo. Igualzinho a gente, né? Graças a Deus. Eu sinto até um alívio no coração de saber que nós todos somos assim. O pecado de não crer, a justiça significa a vitória de Jesus sobre a morte, o seu senhorio, e é assim que Deus faz justiça, exaltando a Cristo e revelando Cristo aos corações. E o julgamento, versículo 11, o julgamento do mundo, porque o chefe desse mundo, o diabo, já está condenado. Então, meus queridos, nós não podemos passar nessa terra sem saber essas 3 coisas. Em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento? Conhecer em que consiste, ou seja, é um conhecimento mais profundo das coisas, né? É uma ciência, uma sabedoria que só Deus nos dá. Ver dentro, em que consiste a realidade última, a realidade mais importante de uma coisa, de um fato, de um acontecimento. Consistência. Quem faz isso em nós? É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente é fútil, a gente é bobo ou a gente é desesperado, porque a gente nunca vê dentro sem o Espírito Santo. E aí, é importante a gente saber, justamente para não cair, no pecado, justamente para ter esperança na justiça, e justamente para não se iludir com o chefe desse mundo. Quem não tem o Espírito Santo não entende que o diabo e suas obras já estão condenadas. Acho que talvez todos nós já vimos isso, de uma reportagem, enfim, de que um prédio foi condenado, não pode ser usado mais, uma construção, uma ponte, está lá, nessa obra está condenada. Mas você olha, você fala, gente, sério? Mas está tudo tão perfeito, está tudo tão, mas já está condenado, A gente não vê dentro, mas o Espírito Santo vê dentro. E você sabe, meus irmãos, isso aqui é uma tristeza na vida. As pessoas olham para as obras do diabo e não entendem que aquilo ali já está condenado a desmoronar, a cair, a dar ruim, como a gente fala, Isso vai dar ruim. A pessoa olha e ela se encanta com aquilo. Nossa, ela fica salivando, o zoinho chega a brilha, os pelos do braço chega a ficar uriçado. E a pessoa vai e abraça, leva a vida dela, a família dela, a história dela, para algo que já está condenado. Já está condenado aquilo ali. É igual quando você tira um peixe da água, A pessoa pescou o peixe e jogou ali, e o peixinho está se batendo. Ele já está morto. Não morreu ainda, mas daqui 2, sei lá quantos minutos leva, o peixe já morreu. Aquele prédio, ele já caiu, antes de cair. Não é assim? Já está condenado. E sem o Espírito Santo, meus queridos, a gente sente ciúme, saudade daquilo que já está condenado. A gente sente inveja daquilo que já está condenado. A gente se sente atraído, movido. A gente se sente de mal com Deus por um monte de coisa que já está condenada. Mas como é que eu sei isso? Eu sei isso na carne? Eu sei isso na sensação? Não, o que a carne e a sensação quer? Ela quer o que está condenado. Ela quer o que já está falido. É o Espírito Santo quem nos revela que nem tudo que reluz é ouro. Entende isso? E o pecado, gente, essa visão mundana da vida, ele cega o ser humano
É triste isso, né? Você olha e fala: fulano, fulana, meu filho, amor, bem, você tem certeza que esse é o caminho que você quer? Me diz, quanto tempo você acha que isso vai durar? Você acha que vai até quando isso? Para com isso, sai disso. Porque o Espírito Santo diz: isso já está condenado, isso não funciona, isso não vai, não é assim. Mas a pessoa ela fica cega. E ela não entende por quê? Porque o demônio, que é o pai da mentira e o pai da pompa, o demônio é o pai da mentira de Jesus, né? Mas ele é o pai das pompas. O rito antigo da igreja do batismo e dos sacramentos, sempre que a gente tinha que fazer, e a gente faz até hoje, né? Na Páscoa, quando tem batismo, na Crisma, primeira Eucaristia, a gente renova o batismo, não é isso? Então, você renuncia ao diabo, você renuncia ao pecado, você crê, né? No rito antigo era assim: vós renunciais a Satanás e as suas pompas, as pompas do diabo. Os imperadores romanos eram pomposos, as pompas. Então, quando o imperador vinha na província, ele vinha pomposo, ele vinha com as pompas, né? Chuva de flor, as pompas, aquelas festas, as pompas dos imperadores, né? Para iludir o povo, as pompas do diabo. Então, o demônio, ele é o pai da mentira e ele é o pai da pomposidade. E a pessoa olha e vê aquela pomposidade. Quem tem o Espírito Santo vê: isso aí já está condenado. Isso aí já está quebrado. Isso aí já está vencido por Deus. Por enquanto reluz, mas não é ouro. E é por isso que o Espírito Santo, meus irmãos, Jesus entronizado quer nos dar o Espírito Santo, para a gente não cair no pecado da descrença, para a gente não buscar outra justiça que não seja o senhorio de Jesus na nossa vida e na vida de quem nos feriu, e para que a gente não seja besta, iludido de ir atrás das pompas do diabo. Esse modo demoníaco de ser e de pensar já está condenado. E aqui também se revela o senhorio de Deus na nossa vida e o senhorio de Deus na história do mundo, na história da sociedade. Já está condenado. Não vale a pena passar para aquele lado. Não vale a pena construir a vida dentro desse prédio. Ele vai cair. E é o Espírito Santo quem fala isso dentro de nós. Por isso nós precisamos do Divino Espírito Santo, nos relacionar com Ele, né? E como fruto maior do Espírito Santo, receber de Deus a graça de que as nossas tristezas nos preparem, nos dilatem, e que tristeza nenhuma paralise o que fomos chamados a ser e fazer, como Paulo e Silas, né? Que não foram paralisados e que continuaram sendo o que podiam ser, fazendo o que deviam fazer, apesar da dor que estavam vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Você que está em casa, reze conosco também. Vamos elevar, irmãos e irmãs, a nossa oração ao nosso Deus nesse momento. Coloque a mão no seu coração. E nós queremos orar agora e pedir: Senhor Jesus, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, envia sobre o mundo o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, por todos aqueles que governam o mundo. Rezemos pela humanidade. Senhor, que o Teu Espírito traga justiça, paz a todos os povos, dignidade aos mais pobres. Rezemos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos, irmãos e irmãs, pela igreja espalhada no mundo inteiro. Espírito Santo, que a igreja realize a sua missão através dos seus ministros ordenados, através do vosso povo fiel, para que o Evangelho chegue a todos os corações e não seja impedido de correr livremente aos corações, por nenhuma barreira e impedimento. Rezemos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nas nossas tristezas o nosso coração se dilate, se abra para a vinda do Espírito Santo, que é o nosso defensor e consolador. Rezemos ao Senhor:
Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos, irmãos e irmãs, para que as nossas tristezas não nos impeçam de pertencermos ao Senhor, de sermos frutíferos. Espírito Santo, visitai agora as nossas tristezas, as nossas feridas, nossos traumas, tudo aquilo, o Espírito de Deus, que tem marcado a nossa vida, nossa história. Visita, Senhor, esses lugares da nossa história. Traz luz, traz paz e redenção a cada um de nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o Espírito Santo nos visite e nos dê ciência e sabedoria para entender o pecado, a justiça e o julgamento. Espírito Santo, dai-nos ciência, sabedoria, inteligência e temor para resistirmos ao pecado, para buscarmos a verdadeira justiça e para não nos iludirmos com aquilo que já está condenado por Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E o salmo de hoje disse: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Senhor, estende o teu braço e ajuda-nos. Pega a sua mão direita assim para o céu e pede para Ele: Senhor, estende o teu braço e me ajudas. Pai amado, Pai querido, eu quero agora segurar na tua mão. Estende o teu braço, Senhor, e me ajuda a me levantar disso que eu vivo hoje, a sair, Senhor, da minha tristeza, a sair, Senhor, da minha revolta. Senhor, estende o teu braço e me ajuda a sair desse cárcere. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, rompe, abre o cárcere, quebra as correntes, Senhor. Dai-nos verdadeira liberdade, alegria. Pede o socorro de Deus agora. Não sei o que você vive, não sei o que você passa. Pede agora o socorro de Deus nas tuas lutas. Pede agora o socorro de Deus nas tuas tribulações. Pede agora o socorro de Deus naquilo que você se sente encarcerado. É manhã, é missa de libertação. Cárceres precisam se abrir. Deus quer abrir esse cárcere. Então, filho e filha, agora, diante do Senhor, pede, clama e aceita que o cárcere está aberto e sai para fora dele, como Paulo e Silas saiu. Não queira ficar nessa escuridão. Acende as tochas da tua fé. Você que se sente no mesmo desespero que aquele carcereiro, que precisou acender a luz. Por quê? Porque ele achava o que não era real. Acende a luz. Senhor, quantos de nós estamos dominados pelo medo, pela ansiedade, dominados, Senhor, por fantasmas da nossa mente, dominados, Senhor, por medos que são irreais. Quantos de nós, Senhor, estamos dominados pela ansiedade, por paranoias, por manias de perseguição? Quantos de nós, Senhor, estamos escravizados por um sentimento de morte, de derrota? Acende a luz, Senhor, na nossa mente, a luz da fé. E você ouviu Paulo dizendo àquele homem: não te faças mal algum. Vai pedindo agora: Espírito Santo, me ensina a cuidar de mim. Espírito Santo, eu preciso aprender a me amar um pouco mais, a cuidar de mim. Olha o que diz a palavra: não te faças mal algum, não faça mal a você mesmo. Espírito Santo, me liberta agora dos males que eu mesmo me causo, por pensamentos, por palavras, por sentimentos que eu alimento. Espírito Santo, pessoas que estão matando a si mesmas porque remoem, porque alimentam o mal. Pessoas que estão fazendo mal a si mesmas pelos vícios, pelos pecados da carne. Vem, Espírito Santo de Deus, controlar o nosso viver. Vem, Espírito Santo de Deus, nos libertar dos nossos cárceres. Vem, Espírito de Deus. Espírito Santo, ergue seus braços, ergue sua voz. Vamos clamar, vamos pedir: Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Invoquemos aquele que abre os cárceres mais uma vez. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pede para Ele: vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Peça a Ele: vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O
meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, Espírito, peçamos. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos dá o seu Espírito. Senhor Jesus, dai-nos a graça de acolher, de guardar e não perder o teu Espírito dado e derramado. Olhai, Senhor, tudo aquilo que às vezes a gente nem sabe rezar. Olhai, Senhor, aquilo que é mais necessário e útil a nós hoje, mesmo que seja diferente da nossa vontade. Acolhei-nos, Senhor, escutai-nos, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.